Paixão musical. 1. Princípio. Desde a minha infância, por volta dos meus 13 anos de idade, mais precisamente no ano de 1984, brotou em meu coração um imenso e sublime amor pela maravilhosa matéria da música. Assim sendo, ocorreu algo muito especial em minha vida, que nesse mesmo ano daria origem ao meu futuro musical. Não tem como contar sobre a minha vida constituída no âmbito da música sem antes relatar desde os meus primeiros contatos que tive com essa dádiva tão preciosa e espetacular. Lembro-me como se fosse hoje de diversas ocorrências de extrema importância realizadas em minha vida no tocante à magnífica música, as quais, com muito orgulho e prazer, pretendo incluir neste singelo relato. Quando eu era criança, antes da década de 1980, morando na casa dos meus avós maternos, Zequinha e Zenaide, comecei a frequentar a uma determinada denominação religiosa junto à minha família, onde tive a sorte de conhecer as primeiras orquestras de músicas sacras, ambas repletas de músicos tocando os seus respectivos instrumentos musicais. Em casa, eu me dirigia a uma despensa improvisada de propriedade do meu avô, que ele tinha convertido numa espécie de depósito de materiais de construção, onde guardava os seguintes materiais: tijolos, sacos de cimento, barras de cano PVC, pedaços de ferros de construção, entre outros. Pois o meu vovô exercia a profissão de pedreiro, na qual permaneceu ao longo de quase toda a sua vida. E nessa mesma profissão fui aposentado, continuando até o dia 31 de agosto de 2023, quando partiu desse planeta com seus 90 anos de idade. A partir de então, eu pegava um pedaço de cano, posicionava-o em minha boca e começava a soprar numa de suas extremidades, emitindo uma espécie de ruído grave, tentando imitar o som da tuba que havia conhecido anteriormente na referida orquestra. A tuba, à época, era conhecida por, abre aspas, bombardão, fecha aspas, que configura o maior dos instrumentos musicais em sua categoria, além de possuir o timbre mais grave de todos os sons musicais. Em meados dos anos 1980, mamãe me matriculou numa escola do bairro em que havíamos passado a residir em virtude de seu casamento. No curso primário, a partir da 4ª série do ensino fundamental, eu comecei a estudar uma matéria denominada Arte Musical, ministrada pela nossa querida professora Dona Marli. Apesar de não ser uma disciplina muito avançada, obviamente, por tratar-se de alunos iniciantes da nova disciplina, serviu para somar com o pouco de conhecimento que eu já havia adquirido anteriormente, como mencionado. Com os relatos acima redigidos, com muito prazer e alegria começo a escrever esta simples história desde os primórdios de tudo em relação à minha origem musical. Para corroborar com esta redação, é importante ressaltar que nós, eu e meu querido irmão Erivaldo, nas companhias da nossa mamãe e nossos avós, éramos adeptos da mesma denominação religiosa, que sempre possuía um grande comum conjunto musical que lhe rendera o título de
MOM, ou seja, maior orquestra do mundo. Nesse recinto havia aulas musicais gratuitamente oferecidas aos seus seguidores, sem limite de idade, desde que o aprendiz possuísse condições cognitivas para tal. Então eu ingressei nessas aulas musicais a partir de 1984, como já foi dito, estudando o antigo e conhecido método solfeggio de origem italiana denominado, abre aspas, Pasquale Bona, fecha aspas. O Bona, como era mais conhecido, ensinava nomes de notas musicais, solfejo e valores das figuras musicais, além de outro respeitado método que consistia em ensinar práticas musicais intitulado Amadeu Russo para trompete, trombone e bombardino, atual eufônio, bem como ensinava e treinava o aluno em como executar o instrumento na prática, tocando lições apropriadas para que o aprendiz e futuro músico pudesse adquirir embocadura e técnica em seu instrumento. Nós éramos extremamente pobres e necessitados, o que impossibilitava a aquisição de qualquer tipo de instrumento musical, mesmo com preços mais acessíveis. Todavia, era muito prematuro se pensar na possibilidade de realizar essa tão almejada aquisição. Porém, em casos de dificuldades financeiras, a própria igreja se prontificava em emprestar o instrumento ao aluno por tempo indeterminado ou realizar doação do mesmo, desde que o aprendiz comprovasse realmente sua carência, pobreza ou necessidades financeiras. No entanto, comigo não foi diferente, motivo pelo qual me animei a estudar música com afinco, dedicação e perseverança, com total esperança de também ser alcançado por essa benesse oferecida pela denominação religiosa. Tal aprendizado exigia muito esforço, sacrifício e persistência por parte de nós aprendizes, pois tínhamos que percorrer a pé por um longo trajeto para chegarmos ao local onde se ministravam as aulas musicais. Contudo, a distância do local não era nada convidativo, ou melhor, não era perto, pois estava cerca de 7 quilômetros para ir e o mesmo distanciamento para voltar para nossa casa. Vale a pena ressaltar que conforme as, abre aspas, escolinhas, fecha aspas, como eram comumente chamadas, aconteciam só aos dias de sábado, a partir das 14 horas e uma vez por semana, evidentemente. E como a nossa sede por música era imensa, combinamos com o professor Daniel Barbosa para nos dirigirmos mais uma vez durante a semana em sua casa, que ficava próximo ao local onde ocorriam as aulas musicais. Entretanto, gostaria de adiantar que o meu aprendizado teve duração de 7 meses. Após esse período, eu tive acesso ao meu primeiro instrumento musical, um maravilhoso presente novinho em folha, todo envolto em plástico, sendo um trompete da marca Veril, niquelado e afinado em si bemol. O meu prezado irmão Erivaldo, que nascera um ano e meio antes de mim, também havia se interessado no estudo musical, o que eu achei ótimo e amei, porque permitiu que eu passasse a ter uma boa companhia para estar comigo nos estudos musicais, pois dessa forma seria ideal para que um pudesse auxiliar ao outro. Principalmente nesse caso, que geralmente o irmão mais velho tende a ajudar o mais novo em quase tudo, como se fosse uma espécie de mentor. Sinto orgulho em dizer isso,
porque na maioria das vezes ele tomava iniciativa diante de mim ou primeiro que eu, que após me certificar que ele havia logrado êxito no negócio, eu seguia os seus passos. E na música não foi diferente. Ou seja, ocorreu da mesma maneira, pois suas iniciativas serviam de exemplo e motivação para estes que vos escreve, as quais trago comigo até o dia de hoje, para facilitar o entendimento dos caros amigos leitores e ouvintes. Começarei comentando a respeito do nosso primeiro e autêntico instrumento musical, denominado flauta doce. Esse pequeno instrumento nos concedeu imensa satisfação e alegria no dia em que tivemos o prazer de termos o primeiro contato com ele, quando vivenciamos naquele belo momento o privilégio de sua aquisição, que foi, de fato, um importante sonho realizado conhecermos a flauta doce, instrumento que tanto me inspirou e motivou, como ocorre até os dias atuais. Se tratava de um instrumento importado de origem japonesa da marca Yamaha e de cor branca. Lindinha, inclusive. Lembro-me como se fosse hoje, quando meu querido irmão Erivaldo foi comprá-la na antiga e extinta loja de instrumentos musicais por nome Musical Cepa, então localizada na rua Barão do Rio Branco, área central de Presidente Prudente, nossa terra natal. Naquela época havia também a antiga Julisson, situada na rua de Djalma Dutra, também no centro de nossa cidade. Depois que essas duas lojas foram extintas, surgiu a Sonotec, atual Audiotec, que se encontra em pleno funcionamento até o dia de hoje, onde eu comprei a minha flauta doce atual. Localizado também a rua de Djalma Dutra, esquina com a Avenida Manuel Goulart, uma das mais importantes avenidas de nossa amada cidade. Logo que começamos a tocar, fomos convidados por um amigo músico muito popular, conhecido pelo apelido de, abre aspas, Melé, fecha aspas, então integrante da primeira banda musical de Presidente Prudente, a pioneira da cidade, denominada Corporação Musical 7 de Setembro, da qual darei mais detalhes posteriormente. Aí se juntou o útil ao agradável, como se costuma dizer. Em outras palavras, foi uma ideia genial, pois nós alimentávamos um grande sonho de aprendermos cada vez mais, aprimorarmos o nosso conhecimento musical e nos especializarmos ao máximo na imensurável arte da tão preciosa e encantadora música. Contudo, como diz um dos ditos populares, abre aspas, alegria de pobre dura pouco, fecha aspas. Passando alguns dias, infelizmente, havia chegado ao nosso conhecimento a informação de que estávamos sendo duramente criticados em função da nossa nova atitude musical, como se tivéssemos agido de maneira improcedente, pois, mesmo inocentemente, alheio ao nosso conhecimento, ocorria algo nada amistoso por parte da reverenda igreja, a qual repudiou a nossa atitude em função de sua doutrina, pois nós estávamos contrariando alguns de seus dogmas religiosos. Pausa. Foi como jogar
um balde de água fria ao fogo. Em seguida, recebemos uma dura e injusta informação, ao que tomamos conhecimento sobre a sua severa doutrina referente ao assunto. Teríamos que escolher entre tocar na banda de setembro ou só na orquestra do templo religioso. Assim, fomos obrigados a abandonar a corporação musical e continuarmos tocando somente na orquestra do citado templo. Todavia, como neste mundo não acontece nada por obra do acaso, eu segui participando da orquestra CCB e meu irmão permaneceu por mais um determinado tempo e depois se evadiu primeiro que eu, que a posteriori também tomei a mesma decisão, como veremos depois ao longo desta escrita. Vale a pena salientar que ali me foi possível construir uma imensa quantidade de amigos e conhecidos, os denominados, abre aspas, irmãos na fé, fecha aspas, como eram comumente tratados. Bem como me foi possível auxiliar em alguns cargos de responsabilidade na área musical, como por exemplo, instrutor musical, auxiliando os candidatos a músicos ou aprendizes musicais por quase 20 anos em 3 cidades distintas, nas quais passei a residir por conta do meu trabalho: Riolândia, Marabá Paulista, Álvares Machado, Presidente Venceslau e Presidente Prudente. Posteriormente, encarregado de orquestra local na cidade de Marabá Paulista, a 90 quilômetros daqui, de Presidente Prudente, minha cidade local. Lembrando que encarregado de orquestra é uma função equivalente à de maestro. A partir de então, eu já podia considerar-me um músico, mas não completo, nem profissional, pois nunca toquei profissionalmente e nem tenho nenhuma formação musical de maneira acadêmica. Contudo, como sempre tive uma sede insaciável por música, decidi a continuar estudando cada vez mais, até que aprendi a tocar diversos tipos de instrumentos musicais, tais como instrumentos de bocal, trompete, trombone, bombardino ou eufone, tuba ou bombardão, trombone, genes e barítono vertical. B. Instrumentos de madeira, clarinete e saxofone. C. Instrumentos de teclas, acordeão e teclado. D. Outros, gaita, violão e flauta doce. Não posso dizer que os tocava na íntegra, de maneira perfeita ou eficaz, pois para afirmar tal declaração eu teria que ter obtido o máximo de conhecimento em todos os instrumentos acima citados, não só de maneira teórica e prática, mas em todos os aspectos dos tais. Como todo músico sabe, para tocar bem um instrumento musical requer muito estudo, persistência, força de vontade e, sobretudo, paciência em relação ao aprendizado musical e principalmente ao instrumento escolhido por si próprio ou de acordo com a necessidade da orquestra. No entanto, tocar um ou mais instrumentos musicais não significa somente saber suas escalas e sopranos. Teve uma época que eu decidi me aventurar a começar a tocar violão e gaita simultaneamente, um instrumento junto ao outro. Não tenho vergonha de dizer que eu errava bastante, não ficava 100% jamais, mas dava para brincar por horas e me divertir com os meus amigos. Então, como vimos, o meu primeiro e autêntico instrumento musical foi a conhecida flauta doce, um importante instrumento que acabou por se tornar o meu amigo inseparável desde a minha meninice, há mais de 50 anos ou, em outras palavras, meio século de existência, o qual tem sido meu fiel companheiro, que me acompanha até o dia de hoje, em pleno século XXI, finais de 2023 em diante. Antigamente, algumas pessoas leigas no assunto tinham a flauta doce como um instrumento destinado apenas para crianças.
Eu a se respeitava, pois na antiguidade algumas pessoas menos esclarecidas pensarem dessa forma. 2. Conhecendo mais sobre alguns dos instrumentos musicais mencionados. A partir de agora, creio que seja necessário esclarecer sobre alguns dos instrumentos acima citados. Todo músico tem conhecimento de que todos ou quase todos os instrumentos musicais possuem vários nomes ou apelidos, bem como diversos tamanhos, cores, afinações, valores e preços. Eis aqui alguns exemplos. Tuba, ou bombardão, que era uma espécie de tuba bastante antiga usada para tocar a voz grave ou a parte do baixo, o timbre mais grave de todos os sons musicais. Dá até para criar uma família para a tuba, começando do instrumento menor até o maior, ou seja, do gênesis à tuba, da seguinte forma: o gênesis, um dos menores instrumentos musicais de bocal, e a tuba, o maior de todos os instrumentos musicais de sua categoria. É importante deixar registrado entre esses relatos que existem tubas praticamente gigantescas, de alto nível, modelos, tamanhos e preços. Citarei aqui algumas apenas para conhecimento: 3 quartos, 4 quartos e 6 quartos. Lê-se 3 quartos, 4 quartos e 6 quartos. Só para reforçar e confirmar o entendimento, se talvez haja restado alguma dúvida por parte de alguém, reitero que o instrumento de mesma categoria que emite o som mais agudo é o gênesis, enquanto o de som mais grave é a tuba. Gostaria de aproveitar o ensejo para mencionar uma notícia que pode interessar os aprendizes, músicos e todos os que estão ligados à maravilhosa arte musical. O bocal utilizado no gênesis é semelhante ao do trompete e da corneta, que é o bocal mais pequenino de todos. Agora vou comentar sobre uma informação nada favorável em relação aos nossos queridos tubistas. Todo instrumento de grande porte apresenta certa dificuldade para que o músico pretendente possa possuí-lo e principalmente transportá-lo, pois com o passar do tempo, em especial ao avançar a idade do executante, começa a dificultar a sustentação por parte do músico por conta do tamanho e peso elevados. Ainda por falar em transporte de instrumentos musicais, é importante esclarecer que em música existem 2 tipos de transportes distintos. A. Transportar, igual carregar ou mover o instrumento de um lugar para o outro, como exposto acima. B. Transportar, igual realizar a transposição ou modulação das notas musicais em caso de tonalidades diferentes, para compensar a altura do som de um em relação ao de outro de diferente tonalidade. A partir de agora, eu gostaria de abordar outro assunto que também se refere à nossa amada música e aos nossos preciosos amigos músicos, musicistas, aprendizes e simpatizantes. É comum provocar problemas de dor na coluna de músicos em função do excesso de peso, pois tem instrumentos que são de tamanho demasiado grande e peso incompatível com o executante, que pode ter a sua coluna forçada ao sustentá-lo, principalmente quando tem que tocá-lo andando ou marchando, em posição vertical ou em pé, como é dito no popular, conforme a ordem adequada no conjunto musical. Falo por experiência própria, porque comigo foi assim. Já houve muitos casos de músicos que tocavam instrumentos muito grandes e pesados como tubas e saxes de barítono a super baixo, que geraram músicos doentes por conta de tocar esses citados instrumentos de tamanho superior, provocando assim o lamentável fato de serem acometidos desse terrível mal e sofrerem muito com dores na coluna,
provocando obrigatoriamente a substituição imediata do instrumento, que às vezes tocavam há tantos anos, por outro menor e mais leve, quando não foram obrigados a deixarem de ser músicos. Com muita tristeza digo isto, porque quem tem a música, abre aspas, nas veias, fecha aspas, como nós costumamos a dizer, é inaceitável ter que ficar sem essa extraordinariedade ou ser obrigado a abandoná-la para sempre. É um impacto extremamente violento. Antigamente, quando a gente é adolescente, aprecia mais a aparência física externa e valoriza mais o tamanho e a beleza, sem imaginar as prováveis consequências que poderiam surgir futuramente. Mas depois de chegarmos a uma determinada idade, atingimos um pouco de maturidade, percebemos que isso não passa de pura ilusão. Infelizmente, no amor, entre aspas, é também da mesma forma. Portanto, fica claro que julgar pela aparência externa é algo absolutamente duvidoso, porque tem mais desvantagem do que vantagem, como podemos verificar não só no caso exposto acima, mas lamentavelmente por todos os lados ao nosso redor. Eis aqui algumas desvantagens. A. Alto preço. B. Dificuldade de locomoção. C. Risco de prejuízos à saúde, que é o bem mais precioso e inestimável que nós temos. Sem contar que o músico necessita de possuir um veículo para transportar os seus instrumentos. Dessa forma, fica descartado tocar instrumentos de grande porte se a pessoa não for estabilizada financeiramente ou não tiver boas condições financeiras. Acaba por se tornar algo impossível. Entretanto, eu enfrentei uma vida extremamente árdua após a perda tão precoce da minha querida e saudosa mamãezinha, mas jamais desisti da minha missão musical. Mesmo com inúmeras dificuldades, não deixava nunca morrer as minhas esperanças de um dia no futuro ser musicalmente realizado, como me considero hoje. E como minha paixão sempre foi música, comecei a me soltar aos poucos, assim dei continuidade ao aprendizado musical, tanto no campo teórico quanto prático, e sigo mantendo o seguinte título de minha própria autoria, abre aspas, eterno aprendiz musical, fecha aspas. No entanto, aprendi que a música é um estudo permanente, como a matemática. Enquanto mais se aprende, mais se tem a aprender. Costumo comparar estudo musical com qualquer outro aprendizado, seja por via acadêmica ou não necessariamente. Contudo, reitero e confirmo que a música é um estudo totalmente permanente, um aprendizado definido, para não dizer eterno. Porque todos que realizam o citado procedimento é possível melhorar, a cada dia se aperfeiçoar no estudo musical, atingindo assim maior perfeição na execução no tocante a qualquer tipo de instrumento musical. Todos os instrumentos musicais são passíveis de serem bem executados, independente de marca, preço, cor, afinação ou tamanho. O mais importante e principal é aquela, abre aspas, pecinha, fecha aspas, que vai de trás do instrumento. Essa frase é muito conhecida no meio musical e principalmente em grupos de estudos musicais, no sentido de motivar e incentivar os aprendizes a se dedicarem cada vez mais no aprendizado musical. O segredo é estudar, treinar e se dedicar ao máximo, ou melhor, treinar até a exaustão, como eu costumo dizer. Três. Corporação Musical 7 de Setembro. Tenho muito orgulho em saber que fui agraciado nas belas companhias do meu caro irmão Iribaldo a participar da antiga e extinta Corporação Musical 7 de Setembro, da qual irei comentar um pouco mais agora. Seus integrantes eram na maioria avançados em idade,
além de músicos extremamente antigos e experientes. Alguns deles eram autoridades ligadas à área militar. Tinham seu Celso, seu Hildebrando, seu Feliciano, seu Lúcio, entre outros, cujos nomes não me vieram à memória nesse momento. A sede da banda era localizada na Rua Lauro de Queiroz, esquina com a Rua 12 de Outubro, Vila Ocidental, nas proximidades da conhecida sorveteria Cinderela. Os ensaios eram semanais e tinham uma ótima frequência de músicos. Lembro-me que nessa época o prefeito era o professor Agripino de Oliveira Lima Filho, hoje infelizmente falecido. Recordo-me de uma noite que ele fez-nos uma visita na sede da banda em que eu me encontrava presente aguardando para participar de um ensaio e pude cumprimentá-lo, pegando em sua mão. Então ele se aproveitou que estava como candidato ao pleito eleitoral disputando uma vaga na prefeitura do Presidente Prudente, quando aproveitou a oportunidade para fazer algumas promessas de possíveis melhorias para a banda. Entretanto, eu fiquei indignado por conta do descaso que o poder público realizou, não fazendo nenhum investimento naquela banda, a qual representou muito para a nossa cidade, como também os nossos antepassados florentinos, principalmente os nossos prezados músicos da velha guarda. Lamento profundamente por terem deixado aquela preciosa relíquia musical sucumbir tão de repente, abandonando-a para sempre, simplesmente deixando-a se acabar por completo. Ela que era considerada um patrimônio histórico de Presidente Prudente, a capital da Sorocabana e maior cidade da região oeste do estado de São Paulo. Aos domingos à noite, a partir das 20 horas, havia apresentações na Praça Central 9 de Julho, em seu coreto, espécie de quiosque, geralmente erigido em praça pública, para apresentação de bandas e concertos musicais, entre parênteses. As pessoas compareciam em grande multidão para assistir e prestigiar a apresentação da banda 7 de setembro. Recorda-me que os senhores músicos sempre proferiam a seguinte palavra, abre aspas, retreta, fecha aspas, que significa toque de banda de música em praça pública. Nela eu tocava solofone em mi bemol e o meu prezado irmão Rivaldo trompete em si bemol, instrumentos de propriedade da citada banda. Gostaria de transpor aqui um pequeno texto que extraí de um antigo jornal local, publicado exibindo uma fotografia em preto e branco de autoria da loja fotográfica Foto Solon, que consta a seguinte inscrição, abre aspas, seu Feliciano mandou-nos essa foto para relembrar um evento do passado. A inauguração da sede da Corporação Musical 7 de Setembro, cuja existência foi marcada por muitas conquistas, reunindo o que tínhamos de bom entre os músicos da velha guarda. Nessa fase dirigia a banda Vicente da Piteira, nome de guerra do saudoso dirigente do grupo. Era convidado para a inauguração um visitante que é hoje nome de uma de nossas importantes avenidas, a Joaquim Constantino. Os músicos da época, alguns deles, ambos foram fotografados pela equipe Solon. A Corporação 7 de Setembro parece-nos desativada. 4. Fanfarra do Sinai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Após o término do pequeno relato sobre a banda, conhecida também por Corporação Musical, que representou muito na minha vida musical, é de extrema importância falar um pouco sobre a Fanfarra do Sinai,
que também foi de imensa relevância para a formação da minha adolescência na vida social, cultural e principalmente musical. O Vovó do Sinai foi outra dádiva hiper valiosa, prazerosa e gratificante que tive o prazer de participar nesses finais da década de 1980. Nessa época eu já estava começando a me acostumar a ouvir muitas melodias que serviram para aguçar os meus ouvidos, de forma que o instrutor Odair volta e meia me convidava a visitá-lo para juntos fazermos audição de algumas músicas, na finalidade de escrever suas notas transportadas para as cornetas em si e Fá existentes na fanfarra. Nessa mesma época existiam locais que mantinham aulas exclusivas só para se realizar audição musical. O mais legal e gostoso era tocar em dias festivos, como 7 de setembro, dia da independência do Brasil, 14 de setembro, aniversário da cidade, 15 de novembro, proclamação da República, entre outros. A emoção tomava conta dos nossos corações quando nós saímos marchando na Avenida Washington Luiz, centro de Presidente Prudente, com todos os integrantes uniformizados. Quisera lembrar pelo menos as cores do nosso uniforme para constar aqui neste relato, porém, lamentavelmente, depois de tantos anos, não é possível resgatar este particular e de muitas outras informações que infelizmente se perderam ao longo do tempo. Lembro-me que o diretor do Sinai era um senhor conhecido apenas por seu primeiro nome, Joel. Eu, seu vice, o nosso nobre Dr. Romualdo dos Santos, advogada. A falar do Sinai foi como uma injeção de ânimo para mim, porque eu estava começando a estudar trompete na igreja e em seguida conheci um instrumento, ou melhor, já estava tocando trompete na igreja e conheci um instrumento praticamente semelhante à corneta que toquei na escola Sinai, onde aprendi muito sobre o comando do nosso querido instrutor Odair Carlos Biscola. E por falar no Sinai, aproveito a oportunidade para acrescentar que nesse mesmo local eu também realizei um curso de transporte rodoviário de produtos perigosos e segurança no ano de 1994, mesmo ano do meu casamento. Tenho o certificado de conclusão do curso exposto diante de mim aqui na minha escrivaninha. 5. Divórcio da religião, etc. Então eu participei da Orquestra SB, Congregação Cristã no Brasil, há quase 40 anos, até que em meados de 2020, por motivos particulares, eu me evadi da instituição. A partir de então, vendi a minha tuba e hoje possuo poucos instrumentos musicais, apenas 3, violão, gaita e flauta doce, meu instrumento vitalício. E como eu já tinha treinando desde antigamente, sempre tocava algo para evitar de perder a embocadura, técnica e agilidade na execução dos meus instrumentos musicais. Nesses tempos eu fui tomado por um enorme desejo de conseguir alguém para tocar junto comigo, violão ou um instrumento harmônico para fazer acompanhamento por intermédio de acordes, porque a vida solitária às vezes se torna monótona e entediante, mas mesmo assim não deixa de proporcionar fortes emoções, alegria e prazer. Logo eu tive o prazer de conhecer e tocar muitas canções com uma determinada garota violonista por nome Cíntia, muito talentosa musicalmente falando, com a qual eu consegui treinar muito e aprender bastante. Outra preciosa finalidade da música é a seguinte: fazer-nos voltar ao passado e matar saudades de tudo que foi deixado para trás, ficar esquecido e abandonado ao longo do tempo,
como os nossos bens mais valiosos que o ouro, que o dinheiro não pode jamais comprar. Nossos familiares, amigos, brinquedos, amores, enfim, bens preciosos que nos enchem de nostalgia e recordações, sentimentos que fazem o nosso coração bater mais forte, acelerado, enchendo-nos de emoções tão fortíssimas que não raras vezes provocam o derramar de nossas lágrimas. 6. Moradia em Presidente Venceslau, finais de 2007. O tempo decorreu numa velocidade assustadora e foi só em dezembro de 2007 que eu passei a residir em Presidente Venceslau por conta do meu trabalho, e aí tive o prazer de ter acesso à internet. A partir de então, comecei a ter uma evolução incrível na música, como verificaremos a seguir. Era uma ocupação que me concedia muitas folgas, com as quais eu tinha condições e tempo de me dedicar à vontade ao mundo virtual em favor das pesquisas musicais, para ir melhorando musicalmente cada dia. Eu tinha um horário favorável que me oferecia tempo suficiente. Eu trabalhava 12 por 24, 12 por 48, ou seja, trabalhava 12 horas das 6 às 18 e descansava 24 horas. Retornava ao trabalho das 18 às 16 horas da manhã do dia seguinte, trabalhava outras 12 horas e desfrutava da folga mais prolongada, ou, abre aspas, folga curta, fecha aspas, como os convênios diziam, ou seja, 48 horas ininterruptas. Então me sobrava bastante tempo para que eu pudesse resolver meus afazeres cotidianos e navegar tranquilamente na internet. Assim que instalei a internet, comecei a buscar algo referente à música, minha interna paixão, pesquisando sobre instrumentos musicais e afins, quando comecei a descobrir uma verdadeira avalanche de informações sobre esse maravilhoso e precioso tema, porque o mundo virtual é considerado uma fonte inesgotável de tudo que possamos imaginar, abre aspas, de agulha a avião, fecha aspas. Lema do Tubarão, entre aspas, uma antiga e extinta loja de artigos usados, localizado há mais de 40 anos nas proximidades do terminal rodoviário do Presidente Prudente. Mas como sempre, o tempo passou rapidamente, que de criança inocente passei adolescente cheio de sonhos a realizar. Depois logo veio a fase adulta, me casei e com o passar do tempo amadureci, até que chegou os anos 1990, surpreendendo a todos nós com o imprescindível advento da internet, uma extraordinária novidade que chegou para ficar. Muito felizmente, ela se encontra para sempre à nossa disposição para que possamos usar e abusar dela. Foi aí que me senti como se estivesse em outro planeta, conhecendo um novo mundo, o magnífico mundo virtual. Imensa alegria por termos descoberto o segredo de deixar a música mais alta que os nossos problemas. 7. Moradia na Vila Vale das Barreiras, Presidente Prudente, São Paulo. Ainda no início da minha trajetória musical, por volta de 1990, o trompete da banda 7 de setembro ficava sempre em minha posse, em casa, em minha posse. Nós morávamos numa velha casinha de madeira nas proximidades de uma mata fechada, abaixo da conhecida Vila Operária, a Vila Vale das Barreiras. Pertinho de casa tinha uma grande mata cerrada denominada Mata do Furquim, que era imensa. Essa grande mata vai da Vila Vale das Barreiras e se prolonga até o Parque Alexandrina.
Esses dois bairros citados localizam-se na região norte de Presidente Prudente. Nessa casa sempre ocorria algo impressionante comigo. Em dias que eu acordava e me encontrava inspirado musicalmente, era tomado pelo, abre aspas, espírito musical, fecha aspas. Quando pegava o trompetinho, me dirigia mata dentro e seguia caminhando até um determinado local, improvisado, mais ou menos ideal, onde eu pudesse me ocultar de todo mundo, tendo sossego e total paz. Ali, desfrutando daquele maravilhoso silêncio, respirando mais puro ar que exalava diretamente das inúmeras árvores e ouvindo o tão encantador cantar dos pássaros, me enchia o coração de alegria, inspiração musical e emoção. Ao caminhar mais alguns metros, sentava-me sobre algum tronco de árvore que estivesse caído no chão. Começava a soprar e tocava belas músicas de vários artistas que tinha em mente, como Roberto Carlos, Fernando Mendes, Milionário José Rico, Hermes Russos, Paulo de Paula, entre outros. Era um dia esplendoroso, indescritível e repleto de prazer. Confesso que era uma experiência indecifrável, sem precedentes. Portanto, é isso que eu considero a verdadeira alegria com um inconfundível prazer musical, pois a música é para mim uma questão de sobrevivência. Longe de falsa modéstia e vanglória de minha parte, eu desejo ainda acrescentar o seguinte relato. Tinha vez que eu me encontrava sozinho em casa e começava a meditar no passado da minha vida e ouvir belas músicas do tipo, abre aspas, flashback, fecha aspas, além de outras que eram tocadas todos os dias na casa da dona Dalva, esposa do senhor Aristides, vizinhos que residiam ao lado da nossa casa. Lembro-me perfeitamente que era um grande sucesso do passado e atuais para aquela época, que atualmente ficou sendo grandes saudades do passado, bem como renomados artistas como Amado Batista, Amir Rogério, entre outros, etc. Então, em certo momento, minha alma ficava repleta de emoções e agradáveis sentimentos quando eu pegava o trompetinho e rumava sentido a Mata Furquim. Ao entrar, escolhi um lugar aconchegante, onde me sentava, empunhava meu trompete e começava a viajar no tempo, voltando ao passado e recordando tudo que ficara perdido para trás na minha infância e tudo que tive o prazer de vivenciar junto aos meus pais e avós desde que me conheço por gente. E ali, em meio à mata fechada, a emoção tomava conta do meu coração, que eu sorri e chorava bastante por causa da grande saudade que apertava meu coração. Tocava também algumas melodias que eram da grande que eram executadas na antiga e infelizmente extinta e primitiva banda de 7 de setembro, como Abraço, Bésame Mucho, Hey Jude, Samba de Gratidão, Lobrado Batista de Mello, etc. Quisera eu constar neste documento todas as músicas do universo, mas infelizmente não é possível. Isso permitia chegar em minha mente uma excelente inspiração musical que me levava no instante as mais doces e inesquecíveis recordações que ficaram esquecidas ao longo do tempo, principalmente as canções lentas e sentimentais, além de bem melodiosas, belíssimas melodias e poesias, pois para mim música tem que ter esses 3 pilares: melodia, harmonia e ritmo. Felizmente eu já tinha uma facilidade incrível para tirar músicas de ouvido, ou seja,
ouvi-las e conseguir tocá-las na mesma tonalidade original que foram gravadas por seus cantores, incluindo mudanças de tons ou não necessariamente. Sem contar que eu e o meu nobre irmão Erivaldo treinávamos e tocávamos muito, tanto que acabávamos decorando as melodias dos 400 hinos da partitura ou hinário de edição 4 da igreja e gostávamos muito de tocar sozinhos. O que acontecia com frequência antigamente por conta de que a orquestra não tinha muitos músicos disponíveis à época. Então eu fazia o possível e impossível para tocar sozinho para me aparecer. Teve 2 vezes que ocorreu algo curioso comigo, mas graças a Deus não passei vergonha. Antes dei conta do recado, superando as expectativas. Não me recordo se eu tinha me esquecido de levar inário, livro e partituras, ou se eu não o tinha por não ter dinheiro para comprá-lo. Então eu costumava andar desprovido de livro e partituras, confiando em tocar junto com algum parceiro músico, lendo no inário de alguém que pudesse estar sentado ao meu lado no grupo musical. Além das centenas de hinos avulsos e outras denominações religiosas que, graças a Deus, aprendi a tocar e suas melodias permanecem vívidas em minha mente de hoje. No ano seguinte, 1991, foi a dolorosa e inesperada despedida da nossa querida mamãezinha, que foi acometida da gravíssima doença do terrível câncer no intestino. Confesso que perdi o chão, fiquei totalmente desnorteado. Lembro-me também que me dirigi até o hospital e, chegando lá, me encontrei meu irmão primogênito Erivaldo de frente ao hospital. Quando perguntei sobre a mamãe, ele só conseguiu me dizer com os olhos lacrimejando as palavras: é câncer. 8. Canal musical Nog Music, YouTube. Como eu sempre tive desejo de possuir um canal no YouTube, resolvi criar um bem simplesinho e comecei a postar alguns vídeos de minha própria pessoa tocando músicas com a flauta doce. E não é que esse negócio acabou ficando prazeroso? Portanto, o Nog Music do YouTube foi criado em 10 de novembro de 2021 e até a presente data continua e, se Deus quiser, continuará proporcionando-nos muita alegria e prazer em viajarmos no tempo e matar inúmeras saudades. Gostaria de falar um pouco agora como eu fiz para organizar todas as músicas no canal. Comecei primeiramente identificando as músicas com seus respectivos cantores, nomes e enumerando cada vídeo em ordem crescente. No começo deu um trabalho incrível, porque eu queria fazer tudo em sequência. Então, até a quantidade de 100 não foi muito difícil reeditar e corrigir quando era preciso. Porém, conforme ia aumentando a quantidade de vídeos, ia tornando bastante difícil quando era necessário fazer alguns ajustes de números, como foi realizado por algumas vezes. Mas como tudo em excesso prejudica, cansa, estressa, à medida que ia aumentando gradativamente a quantidade de vídeos, eu tive que mudar de estratégia. Como eu tinha muitas músicas já identificadas com seus respectivos dados, fui postando até serem finalizadas. Depois comecei a introduzir também outras que, por não saber as suas devidas identificações, passei a preencher as lacunas com pontos de interrogação, na esperança de que alguém as identificasse aleatoriamente através de comentários. Porém, não surtiu efeito, foi totalmente em vão. Então comecei a escrever no espaço vago, em lugar dos dados, as seguintes palavras:
A. Sem identificação. B. Não identificada. C. Desconhecida. Posteriormente, resolvi mudar novamente a estratégia. Ao invés de ponto de interrogação e negação, passei a deixá-las somente com suas numerações. Atualmente, penso em mais à frente realizar o seguinte procedimento: excluir todas as músicas sem identificação e deixar só as identificadas com nomes de música e cantor. Porém, não sei se vale a pena desfazer de melodias tão maravilhosas como essas que infelizmente não foi possível identificá-las até o presente momento. Entretanto, posteriormente comecei a deixar os vídeos só com os seus números, que em maio de 2023 já estavam chegando na casa dos 700 vídeos. Agora vou comentar algo que tenho como uma coisa importante que descobri com esse simples trabalho musical, que considero inédito para me ajudar na minha própria sobrevivência vital, conjugal, emocional e por que não musical. É muito gostoso, apaixonante e prazeroso passar horas e horas sossegado, tranquilo, na mais perfeita paz, sintonizado no Nog Music, curtindo as belas e maravilhosas canções que me fazem refletir, meditar na vida e planejar o destino da minha trajetória musical. Se porventura alguém quiser experimentar essa estupenda satisfação, não se arrependerá jamais, porque é extremamente incrível, realmente surreal. Foi uma das formas de passar por momentos agradáveis, curtindo o melhor da música do passado de antigamente para aliviar os nossos ouvidos, nos deliciando daquela inesquecível época áurea, quando nas músicas existiam os três preciosos pilares musicais: melodia, harmonia e ritmo. Além de grandes e nobríssimos compositores e cantores que tinham total criatividade musical, que dava gosto e prazer em ouvir suas maravilhosas melodias. Pois eram muito belas as músicas antigamente, melodiosas, realmente. Lamento profundamente por não vermos isso atualmente, mas louvo fortemente a tecnologia e a internet por continuar nos concedendo o privilégio de viajar no tempo e matar saudades. Portanto, o amor pela música fez eu me tornar até um revendedor de instrumentos musicais usados, de tanto que sou totalmente apaixonado pela música. Eu comprava, vendia e trocava. Negociei com vários líderes musicais, como maestros da Assembleia de Deus daqui de Brasília, também da mesma denominação de presidente Venceslau, os nossos caríssimos senhores Pedro Nogueira e Lúcio Diamante, além de outros maestros, ambos representantes de bandas musicais não fazem muitos músicos daqui da cidade de fora. Conforme eu adquiria os instrumentos, aproveitava para aprender as escalas e fazer um sonzinho básico que me deixavam algum conhecimento musical. Foi de fato uma época indescritível que me permitiu, além de gerar um pouco de renda, tive acesso a muitos instrumentos musicais, com os quais consegui aprender a tocar praticamente todos que passavam por minhas mãos. Quero mencionar que o meu costume é ensaiar pelas manhãs, as quais denominei manhãs musicais, que começam sempre por volta das 7 às 9 da manhã, dependendo da noite de sono que eu tiver. Assim eu me dedico esse tempo ao estudo das canções até cerca de 12 horas. Raras vezes vou além desse período, salvo em casos em que estou muito atarefado de trabalho, então prolongo a atividade até parte da tarde por volta das 13
ou 14 horas. À tardezinha, lá pelas 17 horas, reserva o tempo para estudar violão, que também é um instrumento esplêndido e espetacular. Entretanto, aproveito essa oportunidade para destacar que o meu simples canal do YouTube, denominado Nog Music, se encontra de vento em popa, ou seja, em pleno funcionamento, melhor do que imaginava. Uma das coisas que não são muito favoráveis é o fato de ele estar ainda muito longe de estar em condições de ser monetizado, porque ainda não atende às regras exigidas pela plataforma do YouTube, que é possuir no mínimo 1.000 inscritos, entre outras exigências que não vêm ao caso mencionadas aqui. Contudo, tenho plena convicção de que ele deverá atingir essa marca num futuro não tão distante. Porém, recentemente recebi uma novidade nessa questão, que o YouTube reduziu 50% a quantidade exigida para a tão sonhada monetização, ou seja, abaixou para 500 inscritos. Isso foi uma ajuda gigantesca para os youtubers proprietários de canais que desejam alcançar a tão almejada monetização. Monetização, como é o caso. A princípio eu tinha criado um arquivo no Word e depois convertido em PDF, uma coletânea de músicas selecionadas para que eu pudesse treiná-las, gravá-las e consequentemente postá-las no canal. Era uma grande lista que passava de 1.000 belas canções, todas identificadas com seus nomes e cantores. Mas posteriormente acabei mudando de posição e achei por bem trocá-las aleatoriamente. Hoje, dia 21 de maio de 2023, completou o número de 600 vídeos musicais, distribuídos por canções de diversos estilos, como internacional, em vários idiomas, sendo os seguintes: português, espanhol, inglês, italiano e francês. No entanto, tem uma meta para atingir, que é obter o total de 1.000 vídeos no canal. Inclusive, eu criei mais uma analogia para o meu canal com o intuito de melhor tentar explicar o meu simples trabalho de maneira inteligível aos nossos queridos internautas que o visitam. É semelhante a um vale profundo, repleto de caixas lotadas de barras de ouro valiosíssimas, empilhadas uma sobre a outra. Quem passa pela estrada acima contempla as primeiras caixas que estão por cima, obviamente visíveis aos olhos de qualquer pessoa, mas por baixo há centenas de outros muito mais belos, preciosos e da mesma forma valiosos, mas estão por baixo da hipotética pilha, entre aspas, ocultas e não visíveis a olho nu. Porém, são raras as pessoas que dispõem de tempo suficiente de disposição para descer pelas simbólicas escadas e tomar conhecimento na íntegra de todo o conteúdo do nosso singelo canal. Da mesma forma acontece com os vídeos musicais do Nog Music. A maior parte dos internautas olham rapidamente ou passam por ele apressadamente, em função da falta de tempo provocada por trabalho e demais afazeres cotidianos, como todo ser humano que luta e batalha dia a dia para conseguir manter uma sobrevivência com o máximo de dignidade possível. Mas a grande e esmagadora maioria não verifica com atenção, então não toma conhecimento das maravilhosas e raras relíquias musicais que se encontram sob as demais caixas entre aspas, por baixo das primeiras anteriores, nas derradeiras posições ou ao meio do nosso humilde acervo musical. Pausa. Pensando nisso, eu resolvi regravar algumas músicas para que elas possam ser mais visualizadas, estarem em evidências, pois estando no topo tem mais chance de serem mais vistas, assistidas ou visualizadas. Essas nossas preciosíssimas amigas e amigos
internautas gostarem ou não do nosso simples trabalho, poderão deixar o seu gostei ou não gostei, pois essa avaliação tem extremo valor para o canal. E esse que vos escreve agradece do mais profundo do seu coração, pois assim demonstra ao algoritmo do YouTube que o nosso conteúdo possui uma determinada relevância do ponto de vista emocional para a sociedade. Gostaria de salientar ainda que muitos dos vídeos que volto a postar já existem no canal, porém longe do topo e, portanto, ocultos ou de certa forma esquecidos ou invisíveis aos olhos dos internautas. Então, de vez em quando eu volto a postá-los para aparecerem no topo da lista, à vista do público virtual em geral, pois os visualizadores do YouTube são rotativos, salvo os que são inscritos no canal, que ainda não são muitos. Inclusive, por essa fala, lembrei-me de relatar sobre a extrema necessidade de ver os inscritos do canal aumentando a quantidade. Por isso, aproveito o ensejo para fazer um apelo aos nossos nobríssimos internautas que possam nos dar a gentileza de interagir conosco através dos procedimentos já conhecidos de todos: dar likes ou curtidas, se inscrever, que é o principal, comentar e, se possível, compartilhar o nosso humilde conteúdo. Existem muitos canais na plataforma que possuem uma imensidão de vídeos de excelente qualidade e de tremenda relevância, porém da mesma forma ficam esquecidos por longo período de tempo. E muitas vezes acontece de algum espectador realizar cobranças injustamente ao proprietário do canal, exigindo algum tema que já contém há muitos anos no canal. Gostaria também de acrescentar algumas mudanças que tive que realizar recentemente no grupo para melhorar a quantidade de visualizações, na tentativa de agradar, na medida do possível, a todos ou ao máximo dos meus queridos internautas que costumam visitar o meu singelo canal. Primeiro, ao analisar que uma maioria esmagadora da nossa população brasileira religiosa ou adepta a alguma instituição evangélica, resolvi incluir algumas melodias de caráter religioso, como louvores ou hinos, denominações utilizadas conforme cada vertente religiosa, pois assim seria possível abranger mais internautas ao meu humilde canal. Lembrando que possui uma imensidão de partituras do gênero e vastos conhecimentos sobre o assunto. Após atingir algumas centenas de vídeos musicais, decidi repostar, entre aspas, alguns de músicas repetidas para facilitar a visualização de alguém que porventura não teve tempo e paciência de procurar certas canções de sua preferência que não se encontram em posições anteriores, mais abaixo do acervo, e não teve a alegria de reviver grandes e inesquecíveis momentos do seu passado por intermédio do nosso simples trabalho. Entretanto, eu cultivava o costume de tocar, gravar e postar por volta de 5 a 10 vídeos diários. Às vezes a emoção era tão grande que eu superava qualquer regra e acabava por ignorar esse horário pré-estabelecido, ultrapassando essa marca. Só trabalho, apesar de ser desprovido de perfeição, porque nunca tive nenhuma formação musical superior de maneira acadêmica, nunca toquei profissionalmente, então contém diversos erros, equívocos de execução musical e muito provavelmente há algumas desafinações, o que eu reconheço perfeitamente. Contudo, mesmo assim, para mim tem sido algo absolutamente apaixonante e extraordinário. E assim, aos poucos, vou criando maturidade e aprendendo a melhorar na execução das inesquecíveis melodias que nos remetem ao nosso precioso e inestimável passado. Vale a pena destacar que
Quando eu comecei o canal, ele era bastante simples e até desprezível do ponto de vista visual, por possuir poucas visualizações, inscritos, curtidas, joinhas, como é dito atualmente de maneira coloquial. Primeiramente, para não deixá-lo vazio, eu comecei postando alguns poucos vídeos que tinham disponíveis e armazenados há muitos anos em meus dispositivos, PC e pendrives. À época eu não possuía celular porque ele não era tão popularizado como atualmente. Assim, primeiramente fui tocando, gravando e postando algumas melodias de caráter religioso. Posteriormente comecei a ensaiar inúmeras músicas consideradas flashbacks, bregas e sertanejos, sempre dando preferência às canções antigas que possam nos fazer viajar ao passado e matar muitas saudades, além das relíquias do inesquecível tempo da Jovem Guarda, que sempre foram também muito bem-vindas. No entanto, passei a colocar em prática um talento que estava enterrado em meu peito há mais de 40 anos por conta de ideologias religiosas, como foi relatado anteriormente. Considero como, abre aspas, nascer de novo, como costumo dizer de maneira metafórica. Foi de fato um momento espetacular que eu simbolicamente renasci, voltando a recordar os belos e inesquecíveis momentos da minha infância, meus entes queridos e principalmente a minha querida e saudosa mamãezinha, que tão cedo nos deixaram com apenas 36 anos de idade, a nossa casa, enfim, tudo que no passado encheu a minha alma de recordações e saudades. Era extremamente apaixonante, algo realmente inexplicável. Assim o tempo passou rapidamente, mas sou grato por conseguir ter descoberto a minha real essência, que é a música. Existem muitas comparações para fazermos com a preciosa música. É por esse motivo que sempre a amei e a amarei de maneira incondicional, do mais profundo do meu ser. Ela é responsável por invadir sublimemente nossos corações e pedir licença, regar nossa alma com a mais grata satisfação, fazendo-a transbordar de prazer, fascínio e emoção. Não tenho vergonha de dizer que, dependendo da canção que ouço, o alto grau de nostalgia nela contida ocorre o seguinte fato: inesperadamente sinto aquele nó na garganta seguido de um saboroso pranto involuntariamente invadiu meu peito e de repente sinto meus olhos começando a lacrimejar. É algo incrível que só quem já sentiu sabe entender. É através da magnífica música que nós conseguimos suportar as pancadas e crueldades desta injusta vida. No entanto, vale muito a pena relatar que a finalidade do nosso humilde projeto é de primeiramente exaltar a minha eterna paixão musical, entre aspas, ocupar o meu demasiado tempo disponível, que se tornou excessivo depois que foi aposentado, especialmente acumular os meus conhecimentos musicais. Então, eu comecei postando alguns poucos vídeos que postando alguns poucos vídeos que se encontravam armazenados desde sempre nos meus dispositivos, tocando fora doce, executando belas e maravilhosas melodias de vários cantores, ritmos e estilos musicais. Então aproveitei o ensejo para realizar um antiquíssimo sonho, que era mergulhar no vastíssimo oceano da música universal. Portanto, o que parece que seria um sonho irrealizável ou impossível de se concretizar, finalmente foi possível lograr isto, pois era um grande desejo que se encontrava retido, enterrado no meu peito há várias décadas, há mais de meio século. Gostaria de lembrar que no meu canal do YouTube tem algumas músicas que estão reduzidas de tamanho para não demorar muito para carregar, principalmente em função da lentidão do sinal de internet do meu celular. Eu acho importante comentar ainda que o objetivo das minhas gravações não é
que elas fiquem perfeitas ou com 100% de perfeição, mas pelo menos fiquem inteligíveis, como estou colhendo os belíssimos frutos atualmente. Vou deixar registrado aqui o que eu respondo a todos que me enviam vídeos do Catador. Abre aspas, que maravilha, saudades, foi muito bom enquanto durou, fecha aspas. Se eu pudesse, faria um nome lista de todos os nomes de amigos, irmãos, músicos, colegas e conhecidos que foram munidos de paciência para me suportar em todo esse tempo na música e fora dela. E para melhorar ainda mais, eu descobri um importante talento musical ao compor 2 canções por completo. Da seguinte maneira: primeiro escrevi a partitura primeiro escrevi a primeira em partitura e depois criei a letra ou poesia. Após realizar esses preciosos 6, parti a treiná-la, ensaiá-la cantando ao toque do meu violão, bem como executá-la também na flauta doce. Quando acabei por realizar algo incrível que jamais imaginei na minha vida. Dessa forma, gravei um vídeo e postei no canal. O nome da primeira música de minha autoria é, abre aspas, Amando Loucamente, fecha aspas, na tonalidade de Fá maior. A segunda teve por título abre aspas, A Razão do Meu Viver, fecha aspas, com o tom de Fá maior. Mas ao pesquisar descobri que já havia outra música com esse nome, então criei outro título, Infinito Amor. Há um tempo eu vinha treinando de forma exaustiva para poder deixá-la pelo menos com uma estrofe e refrão para apresentá-la ao canal. E por coincidência, justamente hoje, 26 de setembro, que é quase meu aniversário, surpreendentemente eu consegui preparar a primeira amostra dessa bela canção para os meus queridos e preciosos amigos do YouTube. A partir de agora vou comentar algo não muito agradável do ponto de vista do meu ego, pois aprendi como é relatado numa mensagem de um sábio que li no Facebook, que a qual compartilhei imediatamente, como faço com todas que, ao meu ver, são relevantes. Não é correto ocultar a verdade, mesmo que seja algum mal a respeito de si próprio, como a maioria esmagadora das pessoas costumam realizar. Mas fazer o contrário, relatar as desvantagens também. Falarei sobre o que deixa a desejar em meus vídeos, a falta de edição de cortes, principalmente nos finais das gravações, que mostra algo desnecessário e até constrangedor aos internautas. Mas tem explicação para todos estes desajustes. Não tenho vergonha de relatar que sou leigo em edição de vídeos e nem tenho programa para fazê-lo, nem mesmo recurso suficiente para melhorar minhas gravações e montar um razoável estúdio, um simples estúdio. Mas um dos principais motivos é que eu tenho que superar os meus próprios limites, fazer o possível e o impossível para conseguir o que desejo, estudar, treinar, gravar e postar vídeos, com a intenção de um dia ter o meu canal monetizado. Como se eu fosse um solitário, por diversos motivos, os quais não vale a pena expô-los aqui. Quem me conhece pessoalmente sabe a minha situação e conhece sobre as minhas limitações. Aproveito esta oportunidade para deixar um grande e forte abraço
no coração de todos os músicos do Brasil e do mundo. 9. Mega Toccata em São Paulo. No ano de 2012, mais precisamente no dia 15 de novembro, tive o privilégio e a honra de participar de um gigantesco encontro de música em São Paulo, a Mega Toccata 2012, como ficou para sempre conhecida. Com certeza foi o maior encontro musical de todos os tempos. Essa grandiosa festa musical aconteceu na dependência da renomada Faculdade de Cantaria, situada no bairro Belém, São Paulo. Confesso que eu jamais tinha visto uma imensa multidão de pessoas todas juntas tocando seus instrumentos musicais. Improvisadamente. Um fato sem precedentes. Não foi possível fazer a contagem de todos os participantes por ter sido rotativo, ou seja, os músicos chegavam e saíam, porque eram de muitas cidades da Grande São Paulo, interior do estado e muitas outras unidades da federação, como Goiás, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, entre outros. Foi, na verdade, a primeira mega confraternização de amigos músicos e musicistas de todos os tempos. O evento não teve uma contagem exata da quantidade de participantes, mas estima-se que tenha comparecido cerca de 2.000 pessoas, entre músicos, pianistas de ambos os sexos, familiares, aprendizes musicais e simpatizantes. Foi tudo provavelmente organizado pelo Orkut, que era a única rede social mais popular da época. Esse mega evento foi liderado e idealizado pelo nosso grande amigo, o nosso querido Renato Farias, proprietário da rede de lojas comerciais de instrumentos musicais em São Paulo. Vale a pena destacar que a loja do Renato Farias é a famosa Cromática Instrumentos Musicais, que é a matriz, além de mais 2 filiais espalhadas pela grande megalópole paulista. Vale a pena ressaltar que o Renato Farias é uma excelente pessoa que muito gentilmente tem recepcionado a mim e a minha esposa Luciana durante alguns dias em sua residência no bairro Perus, zona norte de São Paulo. Além de renomado violinista e multi-instrumentista da mesma orquestra que eu participava. Pode ser que em finais de 2007 existia mais redes sociais, mas eu desconheço tal informação. 10. Flauta doce. O que estou realizando atualmente na plataforma é para mim um verdadeiro, abre aspas, milagre, fecha aspas, pois tocar flauta doce de maneira inteligível, de forma que as pessoas possam entender as músicas, eu considero imensurável, inacreditável, pois quem me conhece pessoalmente sabe das minhas inúmeras limitações. Numa certa ocasião eu fui envolvido num acidente de trânsito, que apesar de não ter me causado graves danos, porém provocou fraturas em 2 de meus dedos da mão esquerda, o médio e o anelar, os quais não ficaram 100% recuperados. E por causa desse mini acidente me prejudicou a tocar certos instrumentos musicais, em especial a flauta doce, que depende que seus 10 orifícios sejam totalmente tampados para emissão das notas de maneira afinada. Todavia, com muito esforço e treinamento, consegui sanar essa problemática que aparentava ser possível. Até hoje, depois de mais de quase 20 anos do lamentável ocorrido, ainda tenho uma certa dificuldade de emitir algumas notas, como Lá, bemol, Sol sustenido, o que procuro usá-las só em último caso. Mas em vez disso, costumo utilizar a seguinte estratégia: quando essas notas aparecem de maneira inevitável, eu tenho essas 2 alternativas: mudar a tonalidade da música ou me arriscar a tocá-la, mesmo não ficando
tão afinado como deveria. Tinha gente leiga no assunto que depreciava de maneira exagerada a voz doce, mas eles tinham com toda certeza, por experiência própria, que ela só deixa a desejar por causa de sua limitação em relação a algumas notas, pois por possuir somente uma oitava não permite atingir as notas graves nem agudas em função de sua curta extensão. Além das 7 notas originais, mais a repetição da tônica. A escala é composta por somente uma oitava, do Dó central até o Dó do terceiro espaço, da clave de Sol. Contudo, é afinada em Dó maior. Então, algumas vezes é necessário oitavar ao grave ou agudo, ou conhecido, abre aspas, ping-pong, fecha aspas, e também mudar de tonalidade quando for necessário. Na minha opinião, e de inúmeras músicas, se trata de um instrumento extraordinário, assim como os demais. Já voltando para os nossos dias, na atualidade, novamente voltou a ocorrer algo extraordinário para com esse singelo cidadão, que com muita alegria e satisfação sinto imensa honra em compartilhar com vocês aqui neste simples relato. Tinha vezes que eu estava deitado para descansar, geralmente para dormir no período diurno ou mesmo noturno, pela madrugada, por volta das 4 ou 5 horas da manhã. De tanto pensar, a minha mente não desligava para pegar no sono. Então eu ficava meditando na próxima música que eu iria tocar, gravar e postar quando o dia amanhecesse. Então, de repente, uma determinada música me arrancava da cama com o propósito de pesquisar na internet diferente a essa música específica. Eu dia 20 de maio de 2006, eu perdi o sono às 4h20 da manhã, fui ao banheiro e voltei a meditar, mas os meus pensamentos não paravam de invadir minha cabeça, até que me lembrei de uma belíssima canção do grande cantor e compositor Fernando Mendes com o título, abre aspas, Acorda, Menino, fecha aspas. Essa linda canção me tirou da cama definitivamente. Agora, às 5h50, me encontro aqui no notebook, redigindo estas mal traçadas linhas para relatar o ocorrido aqui nesse singelo documento. E pretendo incluí-la no meu simples canal do YouTube, assim que alvorecer o dia. É assim que eu sempre tive o costume de realizar em caso de estar escrevendo alguma redação. Portanto, o nosso canal é semelhante a um cardápio bastante variado, onde tem quase de tudo, diversos estilos musicais, de acordo com o gosto do, abre aspas, cliente, fecha aspas, internacionais, MPB, break, clássica, sertanejo, gospel, samba, entre outros. E hoje me encontro muito feliz porque consegui atingir a marca de 600 vídeos no canal com a música Chance, do grande cantor e compositor goiano Madu Batista, que extraí de um vídeo do renomado X cantando no Clube do Bolinha em 1985, quando eu me encontrava com meus 14 anos de idade, me traz belíssimas recordações inesquecíveis e repletas de saudades. É para mim um grande privilégio atingir essa meia dúzia de centenas de vídeos musicais. Lembrando que o Nog Music pode não possuir um conteúdo tão relevante como a maioria dos canais do YouTube, mas para mim é suficiente e supera as expectativas que eu esperava há tanto tempo. Entretanto, eu prossigo afirmando que geralmente eu costumo tocar músicas no mesmo tom que os cantores titulares aí produzem. Porém, quando isso não é possível, realizo a mudança de tom e tonalidade, pois qualquer músico pode fazer isso, assim como mudar de tom e oitava de acordo com a altura da nota que necessitar, como em casos de necessidades que surgem do criar do texto musical. Portanto, para finalizar esta parte, eu sigo afirmando que a famosa flautinha, entre aspas,
como é carinhosamente conhecido, voltou a retomar o seu antigo posto, abre aspas, subindo ao pódio. Pausa. Continuando. 11. Serenata Solidária. Em meados de dezembro de 2015, eu tive a imensa honra e a grata satisfação de recepcionar alguns exímios músicos de São Paulo, ou seja, 5, quando por motivo de doença eu precisei ficar hospitalizado durante 7 dias. Conforme eu me encontrava repousando em recuperação, fui graciado com o recebimento da visita de 5 amigos preciosos, músicos da mais alta qualidade e sabedoria musical, que me surpreenderam ao brindar-me com uma, abre aspas, serenata, fecha aspas, ou homenagem musical, que me trouxe grande alegria e enorme satisfação. Foi de fato uma maravilhosa surpresa que recebi como um grande consolo numa fase tão difícil em que eu me estava enfrentando em minha vida. Aqui tenho a alegria e o prazer de citar os nomes deles, que são da região de Campinas, os mestres musicais que me brindaram com essa visita tão maravilhosa. Aldir Almeida, saxofone, André Almeida, trompete, Wallace Maciel, acordeon, Edmir Lourenço, trombone e Thiago Daniel, tuba. Com certeza eu recebi essa inesperada e ótima visita como um extraordinário presente que representou uma verdadeira injeção de ânimo em minha trajetória musical e emocional. Lembro-me agora de um dos mais dedicados músicos que tive a imensa honra e prazer de conhecer pessoalmente. Seu nome é Marcelo Troni, morador de São Paulo. Por incrível que pareça, ele é o portador de deficiência visual desde a sua infância. Segundo informações de alguém de sua família, ele toca desde os 4 anos de idade. Nunca vi alguém como ele. É um músico completo, que toca todos os tipos de instrumentos musicais com perfeição imensurável. Se alguém duvidar ou desejar confirmar, é só fazer uma pesquisa no YouTube por Marcelo Troni. Tem uma teoria que diz que quem tem falta de um dos 5 órgãos do sentido é compensado em outro órgão, ou seja, se a pessoa tem deficiência visual, seu olfato é bastante desenvolvido, ouve mais que o normal, possui a audição bastante aguçada, compensando a falta de visão e vice-versa. O próprio Marcelo Troni é prova incontestável desta afirmação. 12. Músicos inspiradores, exemplos de estudo permanente. Com a explicação que vi sobre o grande e renomado músico Marcelo Troni, me veio à mente outra ideia brilhante musicalmente falando. Um exímio flautista profissional, renomado e conhecido no mundo inteiro por nome Altamiro Carrilho. Ele era um grande músico tocador de flauta transversal. Vi uma reportagem que numa ocasião ele foi entrevistado por um jornalista que ele indagou, abre aspas, o senhor é músico há quanto tempo? Fecha aspas. Ele deu a seguinte resposta, abre aspas, eu estudo flauta há 87 anos, fecha aspas. Que humildade incomparável, um verdadeiro mestre no seu instrumento e se colocou na condição de aprendiz, impressionante. Recordo-me de que um dia eu estava pesquisando no YouTube a respeito da flauta doce, até me indignado por recordar o menosprezo que vi alguém fazer contra esse belo instrumento e meu amigo cotidiano.
Confesso que quebrei a cara, pois ao me deparar e assistir um determinado vídeo de um músico tocando flauta doce profissionalmente e dando mais show para uma imensa multidão num determinado salão amplíssimo. Era um rapaz de cabelos loiros compridos que executava sua flauta doce com grande profissionalismo e total maestria, algo realmente espetacular. É uma pena que não me lembro o nome desse grande músico, nem o estilo de música que ele tocava, porque isso já tem mais de 20 anos. Nunca mais consegui reencontrar seus belíssimos e emocionantes vídeos. Tive a impressão que ele tocava com a alma e com o coração, de forma que tocava e encantava todos os felizardos ouvintes. É semelhante às seguintes profissões: médico, advogado, dentista, etc. Vejamos alguns exemplos. O médico, após terminar os diversos anos de faculdade, não pode jamais abandonar os livros, muito pelo contrário, não somente os guarda, como adquire mais livros para dar continuidade aos estudos de forma livre, fora de sala de aula, bem como realiza cursos de especialização para atualizar sua profissão com a área da ciência, que de quando em quando gera novas descobertas científicas, assim como outras funções. Vou destacar o último exemplo: advogado. Nos escritórios de advocacia geralmente sempre tem uma ou mais estantes, ou mesmo algum lugar repleto de livros de leis à sua disposição para examinar, estudar, recordar, para incluir em documentos, contar nos autos, etc. Aqui citarei duas conhecidas profissões que também adotam o mesmo procedimento que a música, corroborando com o argumento acima descrito. A. Médicos. Esses profissionais não podem se contentar somente com o conteúdo aprendido ao longo dos anos em universidades ou faculdades, mas continuam aprendendo, se aperfeiçoando ao máximo por intermédio de cursos de especialização, principalmente oriundos da preciosa ciência, conforme foi mencionado assim. B. Advogados. Assim como descrito, os advogados também se dedicam a um estudo permanente por toda a vida que exerce sua profissão. A informação é comprovada e confirmada por diversas comprovações visíveis e palpáveis, que vou citar somente um exemplo. Quase todas, para não dizer todas, as advocacias ou escritórios de advogados possuem uma biblioteca ou pelo menos alguns livros de direito em seu interior. Para que será? Para estudar e realizar pesquisas em relação à sua predileta profissão, para consultas em hora hora oportuna e necessária. Não vou citar mais profissões aqui, por questão de economia e espaço, mas para finalizar esse tema, digo que há muitas funções que realizam esse mesmo procedimento. 13. Do Casta CCB. Ocorreu um belo episódio na minha vida musical, que eu considero como um auge para mim. Como eu era evangélico, participava das chamadas tocadas, que significa uma reunião de diversos músicos para tocarem melodias de cor, à base de improviso, aplicando criatividade musical, ou melhor, arranjos musicais previamente estudados, treinados até a exaustão por músicos veteranos familiarizados com esse maravilhoso fenômeno. Não poderia deixar de relatar também sobre muitas belas tocatas que participei em várias residências de conhecidos
irmãos na fé, as quais corroboraram para aprimorar os meus conhecimentos musicais, incluindo todos os participantes dos eventos realizados. Geralmente, após os denominados ensaios regionais de músicos, reuníamos de 3 em 3 ou ao máximo 6 músicos para tocarmos nossos instrumentos de improviso. Para participar eram usados alguns instrumentais como clarinete, saxofone, trombone, acordeão e tuba. Raramente entrava um trompete também. Aí cada um ia improvisando e realizando arranjos dentro do campo harmônico de cada acordo com a criatividade de cada músico ou tocador, como era popularmente conhecido. Ficava lindo e extremamente emocionante. Até hoje, quando algum amigo me manda vídeos de músicos realizando a magnífica arte das tocadas através do WhatsApp, eu volto ao tempo e relembro emocionado dessa época áurea e inesquecível que passou como uma fase na minha vida. Como tudo passa, tudo passará. Como diz o grande e renomado, infelizmente saudoso cantor Nelson Neves, em uma de suas belas e muitas canções denominadas Tudo Passará. 14. Minhas composições musicais. Com minha alma repleta de prazer, terrivelmente dotada de um incrível orgulho, alegria e contentamento, começo a divulgar com muita honra as minhas primeiras composições musicais. Hoje, 22 de setembro de 2023, eu considero um dia histórico no meu meio musical, emocional e intelectual. Este espaço eu reservo para publicar as minhas primeiras 2 músicas que tive o tão sonhado e almejado privilégio de compor. A primeira composição tem por título Amando Loucamente. Primeiramente escrita a partitura em Fá maior, depois executada até a exaustão na Fá doce, gravando e postando os vídeos em datas distintas como estão citados, sendo um tocado pela flauta doce e o outro cantado a melodia com o acompanhamento do violão. Em seguida, postado do Nog Music. A primeira foi para o topo do primeiro milênio, recebendo o número 1000, enquanto a segunda ocupou a numeração dos anos 31 do segundo milênio. Composição concluída em 27 de julho de 2003. A segunda canção primeiramente recebeu um determinado nome que eu havia entendido como relevante, mas depois de alguns dias descobri que já era utilizado para nomear outra música gospel. Então, para evitar de receber acusação de plágio, imediatamente eu a substituí por Infinito Amor, que permanece a perdurar para sempre. Vai republicar suas letras para que possam ser conhecidas e devidamente analisadas pelas pessoas que acessadas. Minha autoria musical, 27 de julho de 2023. Primeira composição de minha autoria. Título, Amando Loucamente. Eu te amo tanto como a minha alma, sei que sem você eu não posso viver. A sua presença é indispensável para que eu possa voltar a sorrir. Refrão. Eu grito bem alto para o mundo inteiro ouvir, que eu já não posso conseguir sentir. Sigo esperando o seu retornar aqui, para nosso ninho, nosso lar de amor. Mas na minha vida existe algo estranho, como uma montanha prestes a cair. Eu estou perdido sem a luz da alva, que são raios solares do seu belo olhar. Como um mar revolto para tentar me afogar.
só sua presença pode me livrar. Por isso eu te imploro, venha aqui me ajudar. Porque sem você não posso caminhar, pois é impossível ficar sem você aqui. Porque a tristeza vai me consumir. Espero que um dia você possa retornar para os meus braços para te amar. Tenho certeza que para começar a estrear a composição, 2 canções já dá para iniciar. Que não sejam só elas, mas que elas venham abrir as portas para receber muito mais canções que servirão para abrir caminho para muitas outras. B. Infinito Amor. Segunda canção de minha própria autoria. A minha vida sempre foi assim, buscando o teu doce amor. Para evitar a minha dor, me faço fugir de sabor. Refrão. E assim te amo cessar, sou dependente do teu lindo olhar. Portanto, se eu não suportar, serei um eterno sofredor. Por isso eu nunca desisti de me manter unido a ti, porque sei que lutar em vão é destruir meu coração. Aí repete o refrão. 15 e última, treinamento e estudos musicais e final. Agora quero tecer comentários sobre a forma em que eu costumo estudar as músicas que ainda não conheço ou com as quais não tenho muita familiaridade. Às vezes tenho o costume de reservar alguma melodia para ir ouvindo durante alguns dias, calmamente e sem pressa, para que as notas possam ir se encaixando nos meus ouvidos. É como diz aquela antiga, conhecida e verdadeira frase, abre aspas, a pressa é inimiga da perfeição, fecha aspas. Tem músicas que requerem que o corretor ortográfico está dizendo que não precisa coincidir. Maior tempo de estudo, o que vale muito a pena para atingir um bom nível de execução musical e, consequentemente, probabilidade de alcançar maior quantidade de visualizações. Curtidas, inscritos, comentários e possivelmente compartilhamentos, pois o canal ainda possui extrema carência de todas essas regras da plataforma. É importante comentar ainda que o objetivo das gravações do canal não é que elas fiquem perfeitas ou sem um único erro musical. Não quero exibi-las com 100% de perfeição, da mesma forma que os artistas titulares as elaboram por meio de suas composições e cantos, porque na minha singela percepção não há essa possibilidade. Mas o suficiente é que pelo menos elas sejam entendidas pelos ouvintes. Em outras palavras, não tenho pretensão de exibi-las com a mesma perfeição, embora eu não possa negar que de início eu almejava fazê-lo, porém não está ao meu alcance por se tratar de um sonho irrealizável ou se simplesmente uma mera utopia. Às vezes eu costumo fazer gravações direto do interior do meu carro, em caso de eu ter que levar minha esposa ao consultório médico. Durante o tempo que eu permaneço aguardando a mesma, eu treino e preparo os novos vídeos para posteriormente incluí-los ao canal. Em casa, geralmente eu costumo ter uma atenção especial, o maior tempo de treinamento para as músicas instrumentais ficarem razoavelmente corretas. Na verdade, o ideal é obter intimidade com as canções. Ao longo dos meus estudos musicais, minha mente é povoada com algumas ideias de certa forma, abre aspas, fora da caixa, fecha aspas, como por exemplo, fazer uma reforma no canal eliminando todas as músicas não identificadas,
mantendo somente as que constam seus dados são impressos como nomes das músicas e de seus cantores. Também para facilitar e reduzir o tempo gasto na elaboração de cada vídeo, já que não desejo demorar demasiadamente para realizar cada postagem. Pensei em começar a postar refrões de belas músicas que são totalmente famosas nas mídias sociais na boca do povo, como por exemplo The Art Champions, da banda Queen, na voz do grande e infelizmente saudoso cantor Freddie Mercury, entre outros números semelhantes. Quisera eu tanto constar aqui a condição de poder tocar todas as músicas existentes no universo, mas infelizmente se trata de algo impossível. Recentemente houve exceção para melodias de caráter religioso, conhecidas também por hinos ou louvores aos deuses da religião em geral, dependendo da crença e denominação religiosa de cada um. Tomei essa atitude depois que eu estive analisando que a religião é colossal em nosso país e toma conta de grande parcela do mundo. Só o cristianismo abrange quase todo o planeta. Pensando nisso, resolvi realizar essa benéfica alteração, que além de ampliar o conteúdo do canal rumo aos 500 inscritos, que antes eram 1000, mas felizmente teve uma baixa de 50% para nossa alegria e todos os proprietários de canais. No entanto, ressalto que exatamente no dia 12 de junho do corrente ano tive a grata satisfação de postar o vídeo e música de número 700 e hoje, 30 de junho, postei o vídeo de número 800, até que finalmente consegui chegar ao milésimo e até já passei dele. Estou feliz porque hoje encontrei mais uma nova maneira, uma forma ideal que me surpreendeu, que foi aproveitar a imensidão de vídeos de músicas que tem uma pasta para junto tocar comigo mesmo. Eu tocando ao vivo e também no vídeo, pois dessa forma eu posso treinar segundas vozes como contralto, tenor, fazendo acompanhamento de várias formas através de acordes, arpejos, arranjos musicais, escalas, improvisos diversos para amenizar as melodias e principalmente treinar a minha execução no instrumento. E assim eu passo as horas brincando de improviso com a música, aperfeiçoando a minha técnica musical. Todavia, alcançar os 1000 vídeos no canal, que era um grande sonho a ser realizado, a minha paixão musical prevaleceu e eu decidi continuar postando mais vídeos pelos seguintes motivos. Continuar tocando a minha, abre aspas, deusinha musical, fecha aspas, ou flauta doce, e dar continuidade às postagens, iniciando um segundo milhão de vídeos, rumo a 2000, 3000, 4000, etc. Atualmente o Log Music se encontra no vídeo número 135, ou melhor, 1231 vídeos, e pretendo prosseguir até a minha mente e saúde conseguir suportar. Portanto, a finalidade desta minha humilde tarefa é favorecer todos, colaborando para tornar-se em breve um canal democrático, sem distinção de raça, cor, religião ou posição social, que são direitos fundamentais de todos nós brasileiros e seres humanos em geral, que compartilhamos os mesmos direitos fundamentais e constitucionais garantidos pela Carta Magna do nosso país. E como temos plena consciência, obedecer à Constituição Federal muito provavelmente pode ser a nossa solução final.
quase 2 horas de áudio musical.